Imos dar comezo ao acto de clausura da 29ª Semana Galega de Filosofía. Antes de comezar, quería comentarlles que don Francisco Lousá, encargado da lección de clausura, incorporarase nuns momentos a esta sala, xa que hoxe tivo sesión parlamentar en Lisboa e ven de camiño ata aquí. Eu quería agradecer, en nome da Aula Castelao de Filosofía, a presenza nesta mesa de don Ramón Jáudenes, decano do Colexio de Abogados de Pontevedra, e tamén decirlles que nos acompaña na mesa don Carlos Calviño, presidente da Aula Castelao de Filosofía. Pois comezamos co auto de clausura. E, en primeiro lugar, ten a palabra o membro da Aula Castelao de Filosofía, don Manuel Artime Amil, para dar lectura ás conclusións da 29ª Semana Galega de Filosofía. Ben, boas noites a todos e todas. Chegou o venres noite, dentro dun par de horas terá concluído a 29 edición da Semana Galega de Filosofía. Ainda que non sabemos se haberá unha 30 edición, si podemos estar máis certos de que quen asistir ás conferencias desa semana poderá tirar algunhas conclusións da mesma. Conclusións que probablemente non coincidan cos que vou ler a continuación, pero nas que, en todo caso, debería haber unha idea fundada e matizada acerca do devir do barco europeo no que estamos embarcados. Pois ninguén pode concluir que nestes días se desconsiderou, sen máis, a Europa, como tampouco se desconsiderou a política, senón que se reflexionou polo miúdo e se discutiu sobre os sentidos da europeidade e a súa visencia. A semana foi intensa, a culminación dun ano de traballo tamén intenso e esforzado. Tivemos claro dende o principio que o tema a tratar tiña que estar volcado no inquedante presente, pero acordamos, non sen debate, que a reflexión que íamos propoñer tiñase que ocupar das instancias que determinan este presente, pois do contrario, de deixarnos levar pola tentación de atrapar o presente, remataríamos por confundilo, sen máis, co representado. Europa é o berce de moitas destas instancias coas que nos representamos a realidade. A fonte de moitos soños e promesas que moveron o mundo. Pero hoxe se nos presenta como unha fonte seca, ruinosa, esmorecida. Aínda que a forza de non deixarnos levar polo catastrofismo, poderíamos considerar que a historia europea se nos apareceu moitas outras veces cun rostro tráxico. E que isto non impediu que, dende o miolo da cultura europea, emerxeran tamén ideais que movilizaron e mobilizan aínda hoxe as nosas esperanzas. E sobre estes ideais europeos e a súa visencia, reflexionouse ao longo das 5 conferencias das mañás. Comezamos o luns preguntándonos pola legitimidade da aspiración universalista europea, pero non deixaríamos de facelo en toda a semana, para a nosa sorpresa. Jacobo Muñoz identificou no cosmopolitismo kantiano a expresión paradigmática deste ideal, que serve de faro do proxecto civilizatorio moderno. Pero o propio Kant tivo a oportunidade de percibir na Revolución Francesa o mellor e o peor da ideoloxía do progreso liberal, do progreso universal. Percibiuse pronto que o universal pode servir tanto para a emancipación liberal como de justificación da barbarie robesperiana. Kant sacou de aquí unha lección que ten moita visencia no noso mundo, e é que o mal radical non é producido por unha acción particular, senón aquel mal que se implementa desde as institucións e dende a legalidade mesma. Hoxe se nos fai moi presente, case tanto como Kant entonces, que a revolución liberal non supón a emancipación da humanidade, aínda que viñera da man de importantes doses de liberdade. A universalidade tomou corpo entre nós como unha globalización economicista.
Aquelo que se nos prometera como un reino dos fines do home rematou por convertirse nun festival do mercantilismo, no reino animal ideal, dixo Jacobo. Para este discípulo de Sacristán, o capitalismo eruxiuse entre nós na gran barreira material que impide o avance da independización cidadá e que destrúe calquer aspiración de xustiza. A esperanza civilizatoria pasaría precisamente por diferenciar, con Kant, a xustiza da lei, o progreso da historia, a emancipación das revolucións efectuadas. Pasará por concebir a liberdade moral como un proceso infinito e nunca por completo implementado. En ese mesmo sentido moral, ou moralizante, máis ben, entenderá o cosmopolitismo o profesor Norbert Bilbeni, quen definiu a cosmópolis non de xeito sustantivo, senón como unha actitude, un talante, un ethos, que, aínda que se plasme en programas políticos determinados, non pode ser patrimonializado por ningún deles. Temos logo que pensar as ideoloxías, as institucións políticas ou as patrias, non dun xeito espacial, homoxenizante, senón temporalmente, como instancias de cambio e transformación social. E isto é todo o contrario ao que tería feito a globalización neoliberal, que o que conseguiu foi instrumentalizar o ethos cosmopolita e poñer as institucións políticas ao servizo dos intereses dos oligopolios internacionais. Europa non é iso, non é iso. Non é o Banco Central, non é o Fondo Monetario Internacional, senón un proxecto solidario que conecta co mellor da modernidade ilustrada. Segundo o profesor Bilbeni, a Unión Europea é un fito na historia do cosmopolitismo. É o recente encallamento do proxecto de unificación política un catastrófico desenlace para o espírito cosmopolita. O Estado español demostrou na súa apresurada adhesión ao recente proceso constituinte un forte compromiso europeísta, segundo o profesor Frantes Mases. Dende os tempos de Ortega, identificouse a modernización coa asunción dos ideais políticos da europeidade, pero nos recordou tamén o conferenciante que foi esa mesma Europa, supostamente democrática, a que consentiu cómplicemente a prolongación durante 40 anos da ditadura franquista. E cando empezábamos a saborear as meles do Estado social... xa me perdín. Sí, decía, nos recordou o conferenciante que esa mesma Europa supuestamente democrática é a que consentiu cómplicemente a prolongación durante 40 anos da ditadura franquista. E cando empezábamos a saborear as meles do Estado social, nos veríamos os envoltos na voráxine sibarizadora da revolución neoliberal e neoconservadora. A dereita española, advirte o profesor Frantes Mases, ten un sesgo específico respecto do resto de Europa, cando pon os seus horizontes políticos nas alianzas máis aló do Atlántico, no amigo norteamericano. A dereita española é antieuropeísta. E nisto continúa fiel ao tradicionalismo católico que xa denunciara o propio Ortega un século atrás. É por conta do republicanismo laico quen representaría o máis valioso da tradición intelectual e política europea. É o Estado social o seu gran legado histórico. A idealización deste modelo keynesiano tivo a súa réplica na intervención do profesor Quintín Racionero, e así se manifestou no debate. Quen identificou ao Estado social non coa víctima, senón co culpable da crise na que estamos envoltos. O Estado social tería sido un produto da hegemonía europea, feito a costa da exclusión deliberada do resto do mundo, como terceiro mundo. O Estado social é un privilexio, unha excepción imposible de ser extendida. Se somos conscientes, nos iso. Se puidemos ata todo agora manter estes niveis de vida,
foi a costa de levar as nosas industrias a mercados sen protección laboral, a costa de contaminar os ríos e deforestar os bosques en latitudes afastadas, a costa de someter a soberanía daqueles países e usurpar os seus recursos enerxéticos. A crise que atravesan hoxe os vellos estados europeos non é logo produto dunha intriga de certos contrapoderes, senón o resultado da súa propia voráxine consumista. A crise do Estado moderno non é outra cousa que un dos efectos da crise da cultura moderna. Unha cultura europea que a base de construir soño sobre soño, desexo sobre desexo, veuse fagocitada por unha bulimia incontenible. A fabricación ficticia de necesidades levounos á asunción dunha débeda que xa non podemos pagar. Algunhas das potencias marxinadas, como a India, China ou Brasil, emerxen hoxe con vontade de poder. Opoñerse nestas circunstancias á mundialización sería como pretender mover o tempo hacia atrás, esquecer que o Estado e a modernidade son produtos dunha cultura obsoleta. A resposta política da esquerda hoxe, defende o profesor Racionero, ten que pasar pola internacionalización da política, coa que intervir de novo na economía, e por un cambio de cultura que poña límites á fabricación irracional de desexos. Pero, cal pode ser o papel de Galiza neste novo contexto internacional? Ten algo que esperar do proxecto europeo ou ven el diluído calquera atisbo de voz propia? Pode Galiza recoñecerse parte integrante e participativa na Europa ou está condeada a ser figura periférica e marxinal? Ao longo das 5 tardes atopamos respostas ben distintas ao respecto dunha preocupación compartida. Galiza fai fronte hoxe á ameaza dun proxecto de destrucción cultural e saqueamento material. A crise económica estaría servindo de excusa para deixar de intervir nos nosos recursos e para traspasar os poderes centralizados as nosas conquistas de soberanía. Segundo defendeu Ana Miranda, Galiza non pode esperar demasiado da súa representación en Europa a través do Estado español. Ao igual que outros povos en Estado, Galiza sairá da súa condición políticamente periférica cando se creen os recursos institucionais asentados para outra clase de suxeitos políticos, aos que chamou comunidades básicas, entidades que conservan as súas raíces populares fronte ao artificioso Estado nacional, no que se dilúen as esperanzas e esforzos de autoafirmación do noso pobo. Ana Miranda compara a Europa actual cun xardín de árboles transxénicos e dilucida no horizonte da Europa dos povos un bosque natural e biodiverso. Noutro tempo, o nacionalismo galego puido atisbar en Europa o horizonte co que pontear o Estado español. Fermín Bouza viunos recordar que o nacionalismo conservador e etnicista atopou no nacionalismo xermánico un referente no que se identificar. Alemania representaba outro xeito de vivirse europeos, reactivo, fronte ao implacable avance da Europa modernizadora e civilizatoria dos Estados nacionais. A vocación europeísta dos galegos é maior que no resto do Estado, salientou Fermín Bouza, e quiso atopar os motivos deste europeísmo en que na nosa cultura se consugan os dous espíritus, as dúas forzas que conforman a europeidade, a Europa romana e a xermánica, a Europa modernista e a romántica, a Europa científica e a pasional. Pero, cara onde vai esta nación? Podemos seguir pensando o seu futuro coas categorías do galeguismo romántico e conservador? Antón Bamonde botou en falla un proceso de modernización democrática. Transmitiunos o testimonio intelectual dunha xeración, a súa, que creceu co franquismo e transitou hacia a democracia coa esperanza de atopar nela os excesos de soberanía lexítimos. Pero o fraguismo foi desprazando paulatinamente estes excesos de cambios e a súa Pax Romana atopou a coubo, e na súa Pax Romana atoparon a coubo a mesma oligarquía económica, editorial e política e os mesmos usos clientelares
que se levan apropiando do país dende o antigo réxime. O que estaría pendente en Galiza sería un proxecto de país de esquerdas, de Antón. Algo que non conseguiu o bipartito, na idea de que o estado natural desta pequena nación era o de ser controlada polas élites, o de non dispoñer de foros de debate crítico. Un país onde capital humano, que nunca antes tivemos, fose impulsado a emigrar, como sempre antes pasou. Hoxe o soberanismo, o democratismo galego, atravesa unha forte crise, da que é tan culpable a bulimia dos poderes de Madrid como a incapacidade da esquerda galega para crear un proxecto hexemónico e transversal de país. Algunhas pistas sobre as formas de mobilización política de esquerdas no século XXI pudémolas sacar das conferencias de noite, ou desta mesma que recén rematou. As noites acostuman a ser o espazo para o discurso de denuncia e o lugar para que se manifeste a desafección. Pero isto non significa, ou polo menos este ano non significou, un desinterés pola acción política. Quen asistir ás conferencias desta semana debeu de sacar precisamente a impresión contraria, pois os ponentes das noites nos empurraron á politización, a someter ao escrutinio público eses espacios da vida social que o neoliberalismo parapetou como ámbito do privado. Así, Alentusen, por exemplo, instounos a recuperación da iniciativa pública frente aos acreedores financeiros. O Estado que pretenda manter algún atisbo de soberanía deberá, cando menos, recuperar as súas competencias monetarias, que os Estados da Unión temos transferido ao Banco Central Europeo. E, no caso de que seña necesario, non é descartable un acto de iniciativa política aínda máis intrépido, que consistiría en non pagar a débeda exterior. Pois é esta iniciativa a que lle estaría permitindo recuperar a senda do crecemento a Argentina, Ecuador ou Finlandia. É que, como sostivo o profesor Berzosa, para que un pobo seña soberano non é suficiente que haxa eleccións libres. O caso africano ofrécenos o contraexemplo da iniciativa política que habíamos fai un intre. O sometemento deste continente aos dictados dos organismos internacionais, ás pautas de desenvolvemento do Banco Mundial, só estarían servindo para perpetuar unha nefasta distribución da riqueza nestes países. África é o espello de Europa, porque representa perfectamente as consecuencias de trocar a inversión pública en educación ou sanidade polo militarismo e a gobernanza. Porque non cultivar o público é poñerse a favor ou a carón da arbitrariedade. Recuperar a iniciativa política non ten por que significar a adhesión a un partido, nen sequera ten por que supoñer a asunción inquebrantable dunha causa. Ángel Calle mostrounos dende as experiencias recentes de movilización das que o 15M paradigmático, que non é preciso unhas siglas, nen sequera un programa para facer política, senón que é preciso unha vontade de emancipación, un compromiso antihexemónico coa víctima ou oprimido. Pero esta activación política non é mera acción. Require doses de sentido, matizou. Require esforzos intelectuais para identificar a barbarie. Os movementos minoritarios non se poden comportar, logo, como compartimentos estancos, como instancias alleas unhas de outras. E, neste sentido, introducen unha transformación cualitativa respecto da política tradicional. Porque a política dos partidos. Nas movilizacións emerxentes non é concebible o faccionismo. Porque ninguén reclama para sí a condición de suxeito da historia. Ningún actor político se pensa mesianicamente como o depositario da emancipación da humanidade. Ben ao contrario, cada unha das reivindicacións, sabéndose na súa diferencia, aboga por construir inercias de consunción. A cultura política actual, de Ángel Calle, é unha cultura agregativa e non asimiladora. E incidindo nesta mesma lectura, nesta mesma idea, Fabián Tarbí, na conferencia desta mesma mañá, insistiu en que o ideal europeo contra o americano
se baseaba precisamente na unión diferencial e non na homoxeneización. É posible que esteamos a tempo de sacar algunhas leccións fecundas para o noso presente, do que significan os ideais europeos, cos seus paradoxos e as súas ambigüedades. Nada máis que algunhas leccións, pero leccións políticas ao fin, que nos permitan intervir positivamente no curso de Historia. Moitas gracias. Nestes momentos, vou dar a palabra ao membro da Aula Castelao de Filosofía, don Domingos Antón García Fernández, para presentar a don Francisco Lousa. Pregamos que nos permitan 2 minutos mentres preparamos o necesario para a elección de don Francisco Lousa, recén chegado. Boas noites. Somente o compromiso político e a amizade permiten que o Francisco, hoxe ás 13, estaba no Palacio de Sauvento a interpelar ao primeiro ministro, estexa connosco logo dunha amasadora viaxe de máis de 5 horas sen paraxe. Moito obrigado. Lembro a dicer da súa luta comunista desde anos mozos. Na rede poden achar dilatada información, con certeza que por veces con sesgo. Sin atracexar algúns fitos da súa bibliografía, contribuidora á crítica da economía política. No dossier que teñen todos vocês achan máis títulos. En A maldición de Midas, a cultura do capitalismo tardío, 1994, analiza o triunfo da razón técnica que reorganizou a sociedade impondo a economía como unha esfera distinta da acción pública e colectiva, abolindo radicalmente a noción de comunidade. O que exprimiron con nitidez Marcel Mauss ou Karl Polanyi, cando falaban das economías incrustadas fronte á economía capitalista de mercado. E advoga polo sentido dunha outra civilización, se no capitalismo os bens materiais son privados e os soños son mercantilizados, debe o socialismo contrapor a colectivización dos bens e a privatización dos soños. Turbulencia na economía, unha abordaxe evolucionista dos ciclos e da complexidade en procesos históricos, 1997. É avaliada así polo profesor Christopher Freeman. Este libro será un marco na historia do pensamento económico. Ele constitúe unha crítica extremamente poderosa e orixinal da econometría dominante, baseada nun coñecemento profundo das súas orixes históricas e das súas aplicacións contemporáneas. Será unha leitura esencial para todos os que se encontran envolvidos no ensino ou na aprendizaxe da teoría económica e da construción de modelos. Fornécenos igualmente novas perspectivas sobre o traballo de Frisch, Keynes e Schumpeter, e igualmente unha contribuición moito importante para a filosofía das ciencias sociais e, en particular, para o desenvolvimento da teoría evolucionista en economía. Economías, 2009. Un libro que publica con José Castro Caldas. É destinado aos que estudan nos primeiros anos
do ensino superior, mas, así mesmo, a todos os que desexan saber como funcionan as economías modernas. Apresenta a economías como unha ciencia social en movimento ateigada de contradizóns. Propicia unha abordaxe histórica, empírica e factual que foxe de simplificacións. E xusto no último capítulo di: a depresión que teve inicio en 2007 está a pôr a economía a proba. Está en causa a suposta ciencia que non preveniu, antes participou na creación das condicións de crise e está en causa a economía, sistema de uso e de provisión, que a enxendrou. Inspirámonos na distinción de Aristóteles entre economía e crematística. Defendemos que a economía, en cuanto ciencia práctica, gañaría en recoñecer a súa natureza moral e política. Debería cultivar a abertura a outros dominios científicos e o pluralismo interno. Centrarse nas instituições e non en supostas leis de comportamento individual. Defendemos unha economía sustentável capaz de a. Garantir a provisión, b. Promover a igualdade, c. Respeitar os límites ambientais. Portugal agrilloado, a economía cruel na era do Fondo Monetario Internacional, 2011. Como reza a contracapa, a crise, sempre a crise, desemprego como nunca, perda de salarios, aumento de impostos, unha dívida externa que arruína o país, Fondo Monetario Internacional á porta. Tudo temperado con vagos escándalos financeiros demasiado próximos do poder político. A economía era un misterio, agora é unha ameaza. Este libro afirma que esta crise non é unha inevitabilidade, é antes a consecuencia da corrupción da economía, da degradación da estrutura produtiva, da destruición do traballo, da ganancia financeira. É unha escolla de gobernantes apoiados na pretensión científica absolutista de moitos economistas que aspiran a criar un século de precarización. Ou, como cantan os de Olinda, e fico a pensar que mundo tan parvo, para ser escravo é preciso estudar. Este curso para o horror económico ten de ser vencido. A dívida dura, Portugal na crise do euro, 2012. En colaboración con Mariana Mortágua, así mesmo economista, tamén na contracapa dicemos aos leitores, con toda a franqueza, que escrevemos as próximas páxinas con indignación, porque as políticas impostas, mas non sufragadas, poden porventura ser apresentadas de moitos modos, mas non con o argumento de que son unha alternativa para Portugal ou para a Europa. Menos de un ano despois da asinatura do acordo con a Troika, xa Portugal sabe que as medidas que están a ser aplicadas crían unha nova recesión, multiplican o endividamento, destroen a produción e o emprego e, sobre todo, buscan impor un novo regime social de traballo barato e disponível sen direitos. A única alternativa imposta pela política dominante é a crise. A maior recesión xamais rexistrada no país, como anticipa un relatorio do Banco de Portugal. Estamos a ser enganados e explorados pela ditadura de dívida, pela dívida dura. E como sempre acostumo a facer,
vou concluir con un fragmento de Marx en O Capital, libro que ten maior forza analítica hoxe, e mesmo no século que pasou, que cando se escreveu, pois unha serie de desenvolvimentos que se vislumbraban no século XIX amadureceron plenamente e son visíveis moito máis claramente. Di así: o verdadeiro límite do modo de produción capitalista é o propio capital. E o facto de que o capital e a súa autovalorización aparecen como o ponto inicial e o ponto final da produción, como o seu motivo e o seu fin, que a produción é somente produción para o capital e non ao contrario, que os medios de produción sexan simples meios para un desenvolvimento cada vez maior do proceso de vida en favor da sociedade dos produtores. Moito obrigado. Ten a palabra don Francisco Lousa, cando queira. Muito obrigado, boa noite a todas e a todos. Eu peço desculpa por falar um galego deficiente, mas espero que me compreendam. Agradeço muito o convite da Aula Castelau e que tem feito um trabalho extraordinário na divulgação do pensamento e na reflexão pública da filosofia moderna. Vou tratar a questão da dívida e do combate ao terrorismo financeiro. E vou abordar 3 pontos. Um primeiro sobre a história da dívida nas sociedades que conhecemos. Um segundo sobre a razão do poder do dólar e dos Estados Unidos sobre o mundo. E, em terceiro lugar, sobre o mecanismo da tirania da dívida na Europa, em Portugal, na Galiza, em Espanha, nos países europeus. Começo pela história da dívida porque ela é a parte mais desconhecida do drama que nós hoje estamos a viver. Um governante do governo de Clinton, dos Estados Unidos, Larry Summers, que depois foi presidente da Universidade de Harvard, utilizou o termo de que, segundo ele, estaríamos a substituir o tempo do equilíbrio do terror nuclear pelo equilíbrio do terror financeiro. Terrorismo financeiro. Ditadura da finança. Creio que há muito de razão nesta afirmação. Isso obriga-nos a pensar sobre como é que se estrutura uma sociedade a partir da dívida. O que tem aqui é o primeiro documento escrito da história da humanidade que seja conhecido sobre a dívida. É um édito em escrita cuneiforme da cidade de Lagash, na Mesopotâmia, 2400 anos antes da nossa era. Ou seja, há cerca de 4400 anos. 4400 anos. É uma decisão do rei de Lagash para anular, para cancelar a dívida dos camponeses. Quando este documento foi descoberto e decifrado, os historiadores, alguns historiadores, começaram a encontrar sucessivos documentos da Idade do Bronze, ou seja, do período entre 4000 e 1200 anos antes da nossa era, que repetiam, na Mesopotâmia sobretudo, mas também no Egito, na Grécia
e noutras partes das culturas mediterrânicas uma deliberação deste tipo: cancelamento das dívidas. Os historiadores que conheceram esta evidência perceberam que havia uma lenda, uma narrativa falsa, escrita por muitos economistas e por muitos historiadores também, que nos contaram que no princípio era o mercado, no princípio era a produção, depois da produção, no mercado, trocavam-se excedentes. E a troca de excedentes deu origem à moeda, a mercadoria que se troca por todas as mercadorias. E que um mercado foi dando origem a outro mercado. E que os mercados fizeram as economias modernas. Esta narrativa, que encontram em qualquer livro de economia, em qualquer faculdade de economia, é uma mistificação. É falsa do princípio ao fim. Muito antes de haver a circulação da moeda como forma de troca de mercadorias, houve milhares de anos de sociedades economicamente desenvolvidas que trocavam mercadorias a partir da dívida e não da moeda. Quando este édito é publicado em Lagash, faltam 2000 anos até a moeda metálica ser inventada. Havia, portanto, uma outra moeda antes da moeda. Essa moeda era a dívida. Um documento da dívida mais conhecido de todas e de todos é a Pedra da Roseta. Quem visitou o Museu Britânico conhece a Pedra da Roseta, uma grande pedra de quase 2 metros, que tem uma história conhecida, porque o facto de estar escrita em 3 línguas, na língua dos hieróglifos egípcios, na língua em grego antigo e numa língua corrente do Egito, permitiu pela primeira vez o primeiro trabalho de decifração dos sinais hieroglíficos do Antigo Egito. Nós hoje conhecemos a língua escrita do Antigo Egito graças a esta pedra que foi descoberta por soldados quando Napoleão invadiu o Egito. Bom, essa é a parte que nós conhecemos. Mas é menos sublinhado o que é que está escrito na Pedra da Roseta. E o que está escrito na Pedra da Roseta, que é um édito do rei Ptolomeu V, 196 anos antes da nossa era comum, antes de Cristo, é uma decisão do rei para cancelar as dívidas no Egito. A dinastia ptolomaica foi criada por um general de Alexandre o Grande, que invadiu o Egito. Um dos últimos dos representantes desta dinastia é a nossa conhecida Cleópatra. Bom, antes dela, aqui está um dos seus antecessores a tomar uma decisão do faraó. O faraó cancela as dívidas que existem no Egito. Eu fiquei surpreendido, não sou um conhecedor da Bíblia, mas quando me chamaram a atenção para as partes do Antigo Testamento que tratam exatamente da economia da dívida. Diz-se no Antigo Testamento: no fim de cada período de 7 anos, deves perdoar as dívidas. Será da seguinte maneira: todo aquele que tiver emprestado alguma coisa a alguém, deve-lhe perdoar e não exigir a restituição.
é um ano de perdão em honra do Senhor. Acrescenta logo, aos estrangeiros podes exigir o pagamento da dívida. Aos teus compatriotas é que lhe deves perdoar o que lhes tiveres emprestado. Isto aparece sucessivamente no Antigo Testamento. Não é uma vez, não é duas, é sucessivamente. A isto chama-se no Antigo Testamento o ano do jubileu. O jubileu é o ano do perdão da dívida. E estou certo que outras pessoas que aqui estarão, podem conhecer melhor do que eu, estarão familiarizadas com esta posição tão sucessivamente reafirmada no Antigo Testamento. O Antigo Testamento foi escrito cerca de 5 séculos, os vários textos do Antigo Testamento, em momentos diferentes, cerca de 500 anos, 400, 600 anos antes da nossa era comum. E o que encontramos aqui é a tradição babilónica, a tradição mesopotâmica. O Antigo Testamento reproduziu na religião a cultura de milhares de anos das civilizações mesopotâmicas na Idade do Bronze. Perdoa a dívida. E como veem aqui, ela era não só uma cultura, uma religião, mas era também poder. E bem podemos perceber porquê. Porque a dívida significava escravidão. A dívida significava que os camponeses perdiam a sua terra e a sua liberdade. E significava também o risco para o monarca da concentração da propriedade, ou seja, da criação de uma nobreza poderosa e ameaçadora. E, portanto, para os monarcas era importante ter camponeses livres, que podiam ser soldados, e era importante não ter uma aristocracia demasiado poderosa. Gente prudente. E por isso mesmo se foi fazendo esta tradição de 7 em 7 anos, perdoa as dívidas. E se não perdoares por religião, o rei encarrega-se de decidir. Cancelamento das dívidas. Libertação dos prisioneiros escravos, escravizados pela dívida. São restituídas, como diz na Bíblia, todos voltarão a ser donos do que era seu. De 7 em 7 anos, todos voltarão a ser donos do que era seu. Já não há dívida. E, portanto, constituiu-se uma economia que tinha simultaneamente, 2000 anos antes da criação da moeda metálica, uma circulação de trocas com o registro da dívida. Era a função dos grandes templos sumérios e enormes organizações sociais em que se registava por escrito as dívidas das trocas entre os comerciantes, entre os camponeses, enfim, da compra e da venda dos produtos. E havia um balanceamento dessa economia feita com o registro da dívida. As placas cerâmicas que registavam as dívidas são criadas tanto tempo antes da moeda metálica que mostram que eram economias estruturadas, desenvolvidas, com um grande excedente que era trocado em mercados, mas em que não havia moeda. A moeda era a dívida. Só que esta dívida criava enormes desequilíbrios sociais. E por isso, a religião, a cultura e o poder decidiam que a dívida era anulada. Quando a moeda metálica é então criada pela primeira vez, também na orla, em vários sítios do mundo, mais ou menos ao mesmo tempo, aliás, na China, mais ou menos no mesmo período do que na Mesopotâmia e em civilizações na orla do Mediterrâneo, já tínhamos 2000 anos destas economias modernas. E vai demorar ainda cerca de 1500 anos até que se passe da moeda metálica para o papel moeda que é inventado na China, próximo do primeiro milénio da nossa era. E daí até chegar à Europa, com a circulação de notas promissórias, como papel moeda certificado, autorizado, vão passar mais 500 anos.
É só no final do século XVII que o Banco de Inglaterra, o primeiro Banco Central Europeu, é criado, porque alguns negociantes, alguns prestamistas, alguns mercadores ricos transformaram a dívida que o rei de Inglaterra, Guilherme III, tinha para com eles em notas promissórias e conseguiram o direito de criar o Banco de Inglaterra, emitindo notas. Estamos, portanto, no final do século XVII, no princípio do século XVIII. E nessa altura já passaram 4.000 anos desde que a dívida era registada, organizada, circulavam documentos de dívida como notas promissórias no tempo da Mesopotâmia. Conhecer a história da dívida é, portanto, percebermos como é que a sociedade organizou economias modernas a partir da dívida e como é que se protegeu do abuso que a dívida permitia, do risco social, do desequilíbrio, do empobrecimento, ou, para ser mais preciso, do significado de escravidão que a dívida impunha à população mais pobre de cada uma destas sociedades. O meu segundo ponto é sobre os Estados Unidos e o dólar. Cheguemos então à atualidade. Os Estados Unidos são o país, a economia mais poderosa do mundo. Não tem nenhuma comparação. Eu sei que muitas vezes, com razão, sublinhamos que é uma economia frágil, que é a primeira vez que a economia dominante do mundo é uma economia que depende do mundo. Nunca tal aconteceu, com esta dimensão. Mas o que é certo é que é a economia mais poderosa do mundo. E uma das razões, eu não vou discutir, enfim, o conjunto das questões que têm a ver com a economia e com, enfim, a evolução do império, não é isso que cabe nesta apresentação, mas quero só chamar-vos a atenção do papel dos Estados Unidos, da sua economia e da sua liderança da burguesia norte-americana, do ponto de vista da utilização da dívida. O que tem aqui é, há cerca de 6 meses atrás, um registro de quem comprou a dívida pública do Estado norte-americano. Como veem, o principal país é a China. Não era assim. Nos últimos 2 anos é que passou a ser a China. Era o Japão, tradicionalmente. Depois vem a Inglaterra. Depois vem o Brasil, potência emergente, detentora de uma parte importante da dívida pública norte-americana. E depois os países exportadores de petróleo, enfim, mais ou menos ao mesmo nível do Brasil. Todos os outros países têm um papel muito inferior, muito secundário. A China destaca-se por completo. Portanto, a China tem mais de $1 trilhão da dívida norte-americana. E há quem diga, como sabem, isto é tema de muito debate estratégico entre setores diferentes da direita norte-americana, que isto constitui um enorme risco estratégico para a dominação do Império norte-americano. Na verdade, não é bem assim. Pode vir a ser, certamente não é agora assim. Eu queria dizer-vos umas palavras sobre a natureza deste poder e como é que os Estados Unidos transformam a dívida em mais poder. Mas para isso queria-vos fazer uma comparação com um caso que conhecerão melhor do que eu, que é o caso da Espanha de Filipe II, o filho do imperador Carlos V. Carlos V era a maior potência militar e política da Europa do seu tempo. Era, no entanto, um rei, um imperador enormemente endividado. E quando Filipe II chegou ao poder, herdou os exércitos, a corte, o poder, a influência, mas também uma gigantesca dívida do seu pai.
Filipe II foi rei de Espanha, de Nápoles, da Sicília. Foi nesse tempo que Portugal foi integrado no Império Espanhol, da Holanda. Foi casado com a rainha Maria I de Inglaterra e da Irlanda e, portanto, foi rei consorte da Inglaterra e da Irlanda. Ele casou 4 vezes, com a filha do rei de França, com uma princesa de Portugal, também com a rainha de Inglaterra, enfim, depois com uma princesa austríaca. E, portanto, o seu poder sobre a Europa foi incomensurável, imenso. Por quatro vezes, Filipe II decidiu cancelar unilateralmente, incumprir, ou como hoje se diz, provocar um default da dívida soberana do seu império. Por 4 vezes. Na 4ª vez, os bancos genoveses que financiavam os seus exércitos decidiram aplicar um embargo financeiro, o que fez com que Filipe II não pudesse pagar o soldo dos exércitos que combatiam contra, digamos, a insurgência na Holanda. Isso levou os exércitos a cessarem o seu combate e Filipe II foi derrotado na Holanda. Primeiro em Antuérpia, na Bélgica, enfim, depois na Holanda, nos Países Baixos. A Espanha de Filipe II foi estrangulada pela dívida e o Império perdeu porque não podia sustentar-se militarmente quando dependia financeiramente das entidades que eram a banca italiana. Comparem esta situação com os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm tudo o que Filipe II tinha. Tudo. Um império territorial imenso, exércitos em toda a parte do mundo, várias guerras em vários lugares do mundo, presença militar agressiva e ameaçadora, gastos militares gigantescos, mais do dobro do resto de todos os gastos militares de todo o mundo, um imperialismo agressivo, interveniente, presente. Tem uma diferença, no entanto. É que os Estados Unidos têm o dólar. Pagam a sua dívida na sua própria moeda. A dívida à China, os juros da dívida soberana dos Estados Unidos, pagos ao capital chinês, ou ao capital japonês, ou de outras praças financeiras, são pagos em dólares. E os Estados Unidos, que ao contrário das outras potências dominantes no passado, não era assim com a Grã-Bretanha. No século XIX, a Grã-Bretanha era o país dominante, financeira, militar e politicamente, e era um país que tinha um enorme superávit da sua balança comercial. Exportava capital e exportava mercadorias para o mundo inteiro. Hoje em dia, os Estados Unidos importam mercadorias e importam capital, ao contrário de todas as outras potências imperiais dominantes. Mas pelo facto de pagarem essas mercadorias em dólares e pagarem os juros desse capital em dólares, tornam-se mais fortes com a dívida que têm. Vejam o caso das importações. Os Estados Unidos têm um déficit comercial com a China ou com outros países. Importam mais do que o que exportam. O que quer dizer que pagam em dólares às empresas ou à banca dos outros países que exportam para os Estados Unidos. E esses países, ou esse capital, aplica esses dólares na compra de títulos soberanos norte-americanos. Ou seja, refinancia os Estados Unidos porque são o centro da acumulação de capital à escala mundial. E, evidentemente, bem podemos perceber o que significa este poder imenso. Se os Estados Unidos desvalorizam o dólar, diminuem a sua dívida. Porque o dólar que vale menos, que está na posse
dos seus credores, desvaloriza os seus ativos. E este poder é incomparável com qualquer outro país. Temos, portanto, aqui um caso em que um país dominante, porque tem a moeda dominante, pode utilizar o seu déficit e a sua dívida a favor do seu próprio poder e do poder económico que a sua burguesia tem no mundo inteiro. A dívida cria poder. Um especialista do Fundo Monetário Internacional, um economista muito tradicional, Kenneth Rogoff, publicou há pouco tempo um livro sobre a história da dívida nos últimos 800 anos. Ele concentra-se, sobretudo, sobre o século XIX e o século XX. E estudou 66 países, que são os países mais desenvolvidos. A América do Norte, Europa, América Latina, Japão, e os países mais avançados, mais poderosos economicamente do mundo. Nestes 2 séculos, esses 66 países provocaram 250 incumprimentos da dívida. Não houve praticamente nenhum ano durante estes 2 séculos em que um ou muitos dos países mais poderosos do mundo não estivessem a cancelar as suas dívidas. Em alguns momentos, na Grande Depressão de 29-30, durante a Segunda Guerra Mundial, chegou a haver 40 países simultaneamente em incumprimento e em cancelamento da dívida. E se formos rigorosos, o incumprimento da dívida mais bem-sucedido da história da Europa é o da Alemanha a seguir à Segunda Guerra Mundial, quando faz um tratado, em 1953, anulando, de acordo com a Inglaterra, com os Estados Unidos, enfim, com os vencedores da Segunda Guerra Mundial, anulando 2/3 da sua dívida. O poder da Alemanha hoje resulta em grande parte da sua capacidade de impor o incumprimento da sua dívida. A negociação da dívida também é poder. Finalmente, eu queria falar-vos, depois de vos falar da história da dívida e do poder da dívida, queria-vos falar da tragédia da dívida, da ditadura da dívida, do terrorismo financeiro. Como é que se cria a dívida, então? A dívida é-nos apresentada hoje, quando os mercados financeiros fazem uma grande pressão sobre o Estado espanhol, ou sobre a dívida soberana do Estado espanhol, o mesmo que fizeram sobre a Grécia, ou sobre Portugal, ou sobre a Itália. Os economistas e a ideologia corrente anunciam-nos a dívida como algo natural. A dívida é tão natural como o ar que respiramos. Devemos porque pedimos emprestado. E, portanto, a dívida deve ser paga porque é natural, porque se pediu. Ou, como dizem normalmente os ideólogos, porque vivemos acima das nossas possibilidades. Já ouviram esta frase tantas vezes que ela se tornou banal. Podia haver um refrão de uma música popular: vivemos acima das nossas possibilidades. O que eu vos quero mostrar é como é que se faz a dívida. E quero dar-vos só 2 argumentos a este respeito. A dívida portuguesa, soberana, pública, é 200 bilhões de euros. A do Estado espanhol é maior, a da Grécia é maior, mas enfim, uso este exemplo. Se eu tomasse como referência o juro do mercado de capitais de há um mês atrás e imaginássemos que o estoque da dívida portuguesa estivesse submetido a esse juro, ou seja, da liberdade do mercado, não é o caso. É um mero exemplo académico para vermos como funciona o juro composto. Porque há juros, uma parte da dívida tem juros anteriores, negociados há 10 anos atrás. Enfim, o estoque da dívida está dividido em muitos títulos de dívida diferentes. Mas imaginem, para simplificar, como mero exercício intelectual, que 200 bilhões estariam submetidos ao que o mercado agora determina. Já não vivemos acima das nossas possibilidades. 200 bilhões seriam, daqui a 5 anos, a esse juro, 400 bilhões de dívida.
Daqui a 8 anos seriam 600 bilhões de dívida. E daqui a 10 anos seriam 800 bilhões de dívida. Agora eu pergunto-vos, qual é a dívida? São 800 bilhões que estão registados nos mercados imaginários de que eu vos estou a falar? Ou são 200 bilhões que foram pedidos emprestados? Qual é a dívida? Todos voltarão a ser donos do que era seu, escreve-se na Bíblia. O mecanismo implacável da imposição do juro cria uma dívida artificial, abusiva, gigantesca, incontrolada, do país que não paga a dívida na sua moeda e que não a controla. Essa é a primeira razão para recusar a ditadura da dívida e, portanto, para reclamar o direito de cancelar o poder democrático de cancelar a dívida que não existe. Porque neste mapa há uma dívida que existe e há uma dívida que não existe. Há uma dívida real e há uma dívida virtual. Há uma dívida que é dívida e há outra que é o abuso do poder, da desigualdade, do desequilíbrio, ou se quiserem, para utilizar as palavras que vos citei no princípio de um ilustre governante norte-americano, há aqui uma parte que é terrorismo financeiro. Ora, o segundo argumento que eu vos queria dar sobre a dívida está resumido nestes 2 gráficos. Estes 2 gráficos contam uma história. E já agora, eles próprios têm uma história curiosa. Eles vêm de um documento do Fundo Monetário Internacional. É um documento estranho. Um diretor de investigação do Fundo Monetário Internacional deu-se a este trabalho. Crise de 1929, vamos ver porquê que houve a crise de 1929. Vamos pensar 10 anos antes da crise o que é que aconteceu. Crise do subprime, 2007, 2008, crise financeira mundial. Vamos pensar 10 anos, 20 anos antes o que é que aconteceu. E encontrou uma história horrivelmente parecida. E ela está resumida nos 2 gráficos. Os 2 gráficos têm uma linha que é a azul, a evolução da desigualdade dos rendimentos nos Estados Unidos. E têm vermelho, tracejado, a dívida da população, das famílias. Os 2 termos técnicos não são exatamente os mesmos nos 2 gráficos, porque os conceitos estatísticos de 1929 e 1930 não têm a precisão que hoje podemos obter, mas representa em todo o caso vermelho uma evolução da dívida, vê nos 2 casos a dívida a subir, e certamente no caso da linha azul, a linha da desigualdade, é exatamente a mesma coisa, é o peso dos 5% mais ricos no conjunto da economia do país. Cresce a dívida, cresce a desigualdade. A desigualdade cria a dívida. E os investigadores do Fundo Monetário Internacional, habituados ao ambiente inteligente que frequentam, ficaram surpreendidos com esta descoberta. E publicaram isto num documento oficial do Fundo Monetário, um working paper do Fundo Monetário Internacional. Afinal, parece que a desigualdade tem alguma coisa a ver com a dívida. Bom, eu não sei se eles leram a Bíblia, mas eu estou já na situação em que já lhes recomendava que lessem a Bíblia. Todos voltarão a ser donos do que é seu. Porque é exatamente a mesma história. É a história de Lagache, 2400 anos antes da nossa era. A desigualdade cria a dívida. A dívida resulta de uns, numa sociedade camponesa, de uns terem muito e outros terem pouco. Simplesmente isto. É isto que cria a dívida. Desigualdade cria a dívida. A desigualdade tão sofisticada como aquela que nós hoje conhecemos do poder financeiro, do poder comercial, do poder militar, do poder político, do poder social. Os 5% mais ricos são cada vez mais ricos
à medida que nos aproximamos do grande colapso que foi a recessão de 1929, o início da Grande Depressão, e quando nos aproximamos da recessão de 2007-2008, que ainda está para ser escrito se será ou não o início da segunda Grande Depressão da história do capitalismo. Face a isto, a resposta que nós hoje temos, mais uma vez um documento oficial do Fundo Monetário Internacional, eles têm um mapa mundi, onde vão pondo as suas bandeiras das suas intervenções, que é uma forma de transparência e de simpatia para com os ocupados. Cá estão eles, no mundo inteiro, isto é de há poucos meses atrás, a coisa corre bem, a África não há problema, a América Central, como veem, a América Latina mudou um pouco, já não está lá o Brasil, que já não tem contas com o FMI, já não está a Argentina, que já não tem contas com o FMI. Bom, mas há uma coisa nova aqui, que é a Europa. A Europa agora passou a ser um continente FMI, ou seja, a ditadura do juro abusivo e da dívida abusiva. O resultado desta estratégia, eu não entrarei no detalhe porque estou certo que quem está aqui conhece tão bem a lógica social destes programas. Lembram-se do tempo em que nos debates ideológicos se contestava a esquerda por ser uma forma de engenharia social, a promoção daquela ideia de São Paulo, ou de Marx, do homem novo, ou do homem e da mulher novos. Nunca na nossa vida nós encontramos engenheiros sociais tão metódicos, tão cruéis, tão violentos como os que estão nos planos do Fundo Monetário Internacional. Eles querem um regime novo, uma sociedade nova, um contrato novo, trabalho complexo para salário baixo, a regra da precariedade. Porque é que a primeira medida apresentada por Mariano Rajoy, aliás, indiscretamente comunicada naquela conversa apanhada por uma televisão para o ministro alemão, estejam descansados, nós vamos facilitar os despedimentos. Estejam descansados. A primeira medida de todos os programas nada tem a ver com dívida, nada tem a ver com o desenvolvimento da economia, tem simplesmente a ver com a redução do salário, criação de um enorme exército industrial de reserva, pressão sobre os contratos, generalização da precarização, facilidade dos despedimentos. A ideia que os liberais monetaristas têm de que, havendo desemprego, a solução é baixar os salários, facilitar o despedimento, criar uma pressão estrutural permanente sobre o salário, de tal modo que haja um novo regime salarial, ou seja, uma nova concepção da democracia. A democracia é uma disputa, sempre foi uma luta, sempre será. Mas nessa luta fizeram-se contratos. Contratos sociais, contratos de trabalho, contratos sindicais, a organização do Serviço Nacional de Saúde, a gratuitidade da escola pública, o sistema de pensões, de segurança social para os retirados, para os reformados. São contratos que se fizeram na luta pela democracia. E é essa concepção da civilização que é transformada por estes engenheiros sociais. Querem desmantelar todos os pilares a partir da chantagem da dívida. E é por isso que cada uma das questões políticas e sociais que vivemos no nosso dia-a-dia se transformaram numa grande questão política. A questão da dívida dura, da ditadura da dívida, da tirania financeira, do terrorismo financeiro, contra a democracia. E a recuperação da democracia tornou-se o aspecto decisivo, porque é aí que é preciso e é possível juntar forças, juntar energia e juntar capacidade. Eu creio que, para quem é ameaçado por esta engenharia social terrorista,
quem sabe onde ela vai chegar, o que ela pretende obter, as transformações estruturais, permanentes, profundas, pesadas, que ela pretende obter. Todos esses e todas essas, nós que aqui estamos, sabemos que é nestes momentos que é preciso ir ao essencial. Eu não citarei Marx para concluir, como fez o Domingos tão bem, mas cito-vos um outro filósofo tão próximo de nós como Marx, que é a canção que todos conhecemos do Casablanca. Porque ela diz alguma coisa de absolutamente essencial. As time goes by, à medida que o tempo passa, the fundamental things apply. As coisas fundamentais são fundamentais. A kiss is still a kiss. Um beijo é sempre um beijo. As time goes by, the fundamental things apply. Eu creio que agora nós estamos nesse momento em que as coisas fundamentais são aquilo que são os pilares da nossa vida social. O que nos torna humanos, o que nos torna sociedade, o que nos torna democracia. Esse preceito bíblico de que todos voltarão a ser donos do que era seu. Muito obrigado. Moito obrigado, profesor Lousa, pola súa disertación. Queridas amigas e amigos da Aula Castelao, como concelleira de Cultura, quero de novo darvos as grazas por ter feito posível unha edición máis da Semana Galega de Filosofía en Pontevedra. Grazas por falar en profundidade das cousas que nos afectan, por manter viva a chama crítica do mundo, por axudarnos a pensar un futuro prometedor, sen devastacións, sen dominios, sen desmedidos afáns, sen miseria. Ou sexa, grazas por axudarnos a compensar o mundo que nos enseñan os medios, os poderosos e os banqueiros, que son a mesma cousa. En especial, moitas grazas por falar da Europa que temos e da Europa que nos interesaría ter aos europeos e europeas, de ter a sensación de que as institucións continentais poderían ter sido outra cousa e non o niño de aves de rapiña que hoxe son. Comparto algunha das reflexións que aquí se deron que incidían que nestes momentos non podemos aguantar pasivamente que as superestruturas europeas controladas polos mercados nos sigan a esquilmar dereitos e aceitemos a versión de que non hai nada que facer. Coido que é necesario devolver todo o sentido á política, acadar a soberanía, que os cidadáns recuperemos o control das nosas vidas, recuperar a democracia, e para iso estou convencida que é preciso romper con esta Unión Europea e co deseño que ten para as clases traballadoras. Pechar esta semana de pensamento e reflexión é todo un compromiso para nos ver de novo o próximo ano, por moi negros que sexan os nubeiros e moi difíciles que os tempos se poñan. Agardamos por vos nunha Pontevedra que quere seguir sendo sinónimo de cultura e de compromiso, e que non vai abandonar os elementos máis xenuínos da creatividade e o pensamento, por moito que non teñan unha relación directa coa rendibilidade das empresas. Só sendo máis críticos poderemos estar en condicións de mudar as grandes aristas que este mundo difícil e complexo ten. E iso consíguese con sesións como estas que a Semana Galega de Filosofía organiza cada ano en Pontevedra, convertíndonos no foro do pensamento crítico, un alimento de primeira necesidade para o futuro. Amigas e amigos, pechamos as sesións desta semana coa seguridade de que o sol seguirá a saír cada día, pese os agoiros de incerteza que amenazan o noso benestar a beneficio dos invisíveis donos da nosa economía. Moitas grazas e que teñades un moi bo feliz regreso aos vosos fogares.